Yuri e seu vô José em O Consolador Prometido. Era uma vez um menino chamado Yuri, que adorava ir nos finais de semana para a casa de seu vô José. Ele se divertia e aprendia muito com as histórias que ele contava e as brincadeiras que inventava. Os dois riam à beça. Mas o último final de semana foi diferente. Voltando da escola, enquanto esperava o ônibus, Yuri ouviu a conversa de duas senhoras. Mas graças a Deus que Jesus enviou o Consolador Prometido, porque sem ele eu não sei como teria superado a morte do meu filho. É claro, Márcia, não vou dizer que não dói, dói sim. Sinto saudade dele, às vezes parece que vai entrar pela porta a qualquer momento. Acho que a saudade vai sempre existir. Pois é, mas hoje tenho plena certeza do reencontro e que meu filho vive em outro plano e está bem e sendo como todos nós amparado por Deus. É verdade, minha amiga. Eu também estaria bem pior, apesar de quase estar perdendo a visão em um dos olhos, se não fosse os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque eu não conseguia entender nada quando eu lia a Bíblia ou escutava outras pregações, e me revoltava toda vez que pensava em perder um olho. Nessa hora, Yuri ficou mais atento à conversa. Eu também não entendia muito bem, levava tudo ao pé da letra. Aquela parte que ele fala, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, eu ouvia e, pensava comigo mesma, meu Deus, ninguém sofre mais do que eu. Sou sozinha, perdi meu único filho, já vou à igreja todo domingo, rezo o Pai Nosso, Ave Maria, já vou até o Senhor, mas não me sinto aliviada. Pelo contrário, eu sentia mais raiva ainda pela perda do meu filho. E como foi que você chegou ao Consolador Prometido, Berenice? Ah, Márcia, a esposa do irmão do primo do meu cunhado resolveu me levar no centro espírita que ela frequentava já há muitos anos. Eu não queria, porque era cheia de preconceitos, essa coisa de espírito, sei lá, mas a dor era tanta que eu já não agia direito. Logo assim que cheguei lá, já senti uma coisa boa, sabe, uma paz. Comecei a chorar logo na prece inicial, morri de vergonha, mas consegui ficar até o fim da palestra e adivinha sobre o que era? Não faço ideia, o quê? Vida após a morte, acredita? Tanto Yuri quanto Márcia ficaram muito surpresos. Não brinca, Berenice. Nossa, fiquei arrepiada só de ouvir. E aí? E aí, menina, que eu fiquei tão interessado no assunto que acabei saindo de lá com 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Também passei a ir em todas as palestras e aprendi a cada vez mais. Entendi que tudo tem uma causa anterior, que tudo que fazemos hoje, se for uma coisa boa, terá uma consequência boa no futuro, e se for ruim, uma consequência para o nosso aprendizado, porque ninguém é criado para fazer o mal, mas para evoluir. Entretido no assunto e quase deixando o ônibus passar, Yuri, mesmo contrariado, deu sinal para o transporte, pensando em como seus pais ficariam preocupados com a sua demora, mas dentro da sua cabecinha pensante já tramava várias perguntas sobre o assunto que faria ao seu avô. Ele queria muito saber como a morte de um filho poderia não doer mais para uma mãe, já que mês passado perdeu seu cachorrinho que foi criado como um irmão na sua família, e a sua mãe chorava até hoje pela partida do filhinho cão. Queria saber como alguém que estava quase metade cega consegue encarar essa situação de forma calma, sendo que quando ele quebrou o dedão do pé e não pôde jogar futebol durante 2 meses, tratou esse tempo como os piores dias de sua vida. O dia seguinte amanheceu com um ar de plena felicidade, afinal era dia de ir para a casa do vovô. Lá chegando, depois do almoço, Yuri foi atropelando as palavras e perguntando para o seu avô. Vovô, o que é igreja espírita? Igreja espírita? De onde você tirou isso? Ontem, quando eu estava voltando do colégio, escutei 2 senhoras conversando sobre isso. Não sei se é assim que se fala. Bem, o que é o Consolador Prometido, então? Este eu tenho certeza que está correto, porque fiquei impressionado com o que elas falaram sobre o poder que ele tem. Poder? Bem, me conta o que você escutou para que eu possa tirar suas dúvidas e esclarecer sobre este poder. Veja bem, poder.
Yuri repetiu tintim por tintim do que havia escutado no ponto de ônibus para o seu avô, que bondoso ouvia tudo com muita atenção e se divertia com a maneira que Yuri havia de fato se impressionado. Meu netinho, tenho muito que falar sobre esse assunto, porque me tornei espírita um tempo depois de que seu pai nasceu. Jesus, o espírito mais evoluído que já viveu na Terra, que veio aqui para nos exemplificar o amor maior, falar e mostrar o amor de Deus sobre todos os seus filhos, nos trouxe esclarecimentos acerca de nós mesmos. É como se ele tivesse vindo trazer uma receita de bolo. Só que além da receita, ele fez o bolo e repartiu com todas as pessoas. E disse que quem seguisse aquela receita que ele trouxe, igualzinha, nunca mais ia morrer de fome, pois aquele bolo conseguia nos sustentar para sempre. Mas falou que era preciso a força de vontade para que não errássemos a receita do bolo. Mas o povo daquela época de Jesus não entendia bem a sua grandeza e a sua bondade. Ele teve ainda alguns ajudantes, que foram os apóstolos. Eles ajudaram a espalhar a receita do Mestre Jesus a diversos povos e lugares, mas mesmo assim, muitos ignoraram a receita do bolo, outros ficaram bravos por Jesus dar a receita, sem entender que ele só queria nos ajudar. Jesus acabou sendo preso e torturado, como se fosse um ladrão. Mas naquele momento que seria tão difícil para qualquer um de nós, ele disse que pediria a Deus, nosso Pai, que enviasse ao mundo um Consolador e que iria lembrar todas as coisas que ele veio nos dizer. Muitas pessoas não puderam reconhecer Jesus como o Espírito Salvador. Salvador de quê? Ele veio nos salvar da nossa ignorância moral, nos ensinar o amor, a paciência, a caridade, a tolerância e a fé. Lembra da receita do bolo? O nosso povo, naquela época, não estava maduro para compreender os ensinamentos do Cristo. E agora, como tudo evolui, estamos mais capazes de compreender, e o Consolador prometido por ele é justamente o Espiritismo. Por quê, vô? O Espiritismo também dá essa receita? Primeiro é bom que você entenda o que é consolador. Algo consolador é algo que conforta nossos corações. Passamos a compreender melhor as coisas depois de consolados. Vemos o mundo com um novo olhar, muito mais calmo. Por exemplo, eventos que para nós podem parecer insuportáveis ou injustos, através dos ensinamentos do Consolador, a gente entende as razões deles terem acontecido. Agora, respondendo à pergunta, o Espiritismo dá sim essa receita. Ele nos ensina, através de espíritos mensageiros, que a morte não existe e que a nossa encarnação é uma escola e que as coisas que acontecem durante a nossa encarnação são lições e provas para que a gente possa aprender e evoluir. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus. E é consolação pela fé e pela esperança. Ah, que interessante, vovô. Por isso é que aquela senhora parecia tão consolada, mesmo depois do filho dela ter morrido. E aquela outra que estava quase perdendo um olho, encarava tão bem essa situação. O Espiritismo realmente a ajudou muito, quer dizer, o Consolador prometido. Essa conversa toda de receita me deixou com uma vontade de comer um bolo. Vamos fazer um, vovô? Boa ideia! Vamos!